A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus para mais uma live aqui, mais um vídeo que nós vamos fazer aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Deus abençoe você que é inscrito, que tem nos auxiliado, nos ajudado nesse trabalho, contribuído conosco na pregação do Evangelho. Temos falado sobre o revestir de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Satanás, que veio a esse mundo, que entrou na terra através do homem, com um propósito de matar, roubar e destruir. E nós precisamos, nessa noite, continuar falando sobre o revestir de Deus. Irmãos, a gente não pode chegar a lugar nenhum, a gente não pode ir a lugar nenhum se não for revestido de Deus. Satanás é o que Jesus disse: o mundo jaz do maligno. Dono do mundo, pessoa. Entenda isso. Satanás. Abra a tua Bíblia comigo aí para te mostrar algo que está aqui no Evangelho de São João. Antes de irmos lá para Efésios, abra aí no Evangelho de João, no capítulo de número 1 e no versículo também de número 1. Para você fazer a diferença entre Deus e o diabo, e o trabalhar de Satanás e o trabalhar de Deus na vida do homem. Nós temos muito mais facilidade no trabalhar de Satanás aqui na terra, dos anjos caídos, que são os demônios, do que os anjos de Deus. Por quê? Porque os anjos de Deus, apesar de estar a serviço para nós e a nosso serviço com Deus, não está aqui. Não vem aqui. Um anjo só vem até a mim se for enviado por Deus. O anjo não está aqui, os anjos de Deus não estão aqui nas regiões celestiais, não está aqui na terra, não está girando aqui na terra, não tem nada disso dos anjos de Deus aqui. Os anjos de Deus estão no céu, estão na glória, adorando a Deus com os querubins, os serafins, porém o anjo está à disposição. Se Deus você desce lá, desce. Então tem pessoas que vê anjo em todo lugar e nós vamos esclarecer exatamente isso. A diferença é o que eu estou querendo fazer. Quem é Satanás e seus demônios? Quem são os anjos de Deus e por que Satanás é o seu adversário. Então o capítulo de número 1 de João, aqui, só para você conhecer o que eu estou falando, ser filho de Deus, servir a Deus, para se livrar das ataduras de Satanás. Versículo 1 diz o versículo, capítulo 1 diz o 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é verbos? Todos nós sabemos que verbo é palavra. Palavra é profecia. Agora eu disse no princípio era o verbo, significa que Cristo estava com Deus na Nova Jerusalém, na glória, no trono de glória, com o Pai, com o Espírito Santo, e a profecia a respeito dele havia dado lá no Éden. Quem deu? O Pai. Para Adão, para a serpente e para a mulher. Então, a profecia estava lá. Ele não tinha vindo ao mundo ainda. Então, quando João disse isso aqui, João está dizendo, Jesus estava lá na Nova Jerusalém. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então perceba aqui que a diferença de luz, vida, luz. Quem carrega isso? Jesus. Ele está dizendo aqui, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A vida em Cristo Jesus é que ilumina o homem para prosseguir. Então, meu irmão, sem Cristo, você é cego. Você não tem vida, sua vida não tem sentido. Sua vida começou aqui e vai acabar aqui. Isso tudo acaba aqui, não sobra para mais lugar nenhum. Pelo contrário, vai descer para o lago do fogo para ser queimado lá. É fato, é real. Fala o ateu, fala o ator, fala quem quiser que não existe isso. Fala o que quiserem. Palavra de Deus ninguém muda. Deus não desmancha, Deus não desfaz e Deus não volta atrás da sua palavra. É fim de conversa. Pense o que quiser, a ciência, a astrologia,
a sabedoria humana, o sistema, o que quiser, não vai mudar nunca. Então ele está dizendo aqui no versículo de número 5: a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio com testemunho, para testificar a respeito da luz, a fim de que todos cresçam por meio dele. Então você percebe que a luz é tão importante que nós vamos juntar duas coisas aí. Eu vou pegar a natureza para isso, ou seja, vou pegar a vegetação para isso. Existem plantas que, se você pegar ela, um vaso, colocar dentro de um lugar como uma casa, e não tiver luz para ela, se ela não sentir sol, ela não vai para frente, ela morre. Não tem jeito. Você tem uma lavoura, dependendo do que você plantou, se ela não for banhada pelo sol, só a chuva e a garoa não vai produzir. Se tiver só o sol e não tiver a chuva, também não vai produzir. Então veja que a luz e a vida baseia-se nela, está nela. E essa luz refletindo, e que nós fazemos trazer para o planeta Terra, o Sol, ele promove a chuva, as águas. Tudo anda junto, e tudo andam com Deus, tudo representa Cristo. Sem isso não tem sistema no planeta, não tem vida no planeta para viver-se, não existe. Então ele diz aqui, o versículo de número 8, ele não era luz, mas veio para testificar da luz. Quem era ele? Esse que não era luz? João Batista. Falava da luz, mas ele não era a luz verdadeira que iluminava todo mundo. Ele diz aqui, a luz verdadeira que iluminava todos os homens estava vindo ao mundo. Então João Batista veio mostrar para eles e para a humanidade que essa luz que eu acabei de falar, do sistema solar, do sol, da chuva, que dá vida a esse planeta, não era a luz que dá vida eterna. Não era a luz que ilumina a vida do homem no que diz respeito espiritual para esclarecer e resplandecer e mostrar o pecado, ou seja, mostrar Satanás, o autor das trevas, da cegueira, da surdez, da mudez no que diz respeito à vida espiritual e ouvir as coisas de Deus. Satanás carrega tudo isso com ele. Ele faz tudo isso. Ele escuta muito bem para fazer o homem se tornar cego e se tornar mudo e se tornar surdo, para não ouvir as coisas de Deus e não buscar viver essa luz que veio através da profecia dada, que representa Jesus de Nazaré. Ele diz aqui, o versículo de número 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, ou melhor, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Então vejam aí, Jesus estava no mundo. Que mundo esse? Criação. Tudo que ele criou antes dele vir a esse mundo estava com ele. Com ele quem? Com o poder da sua criação, com a sua obra em suas mãos. Que ele fez a terra, o céu, tudo que há e o homem. Mas o homem, ao ser feito e colocado no Éden, antes de entrar no planeta Terra para dominar tudo, Satanás entrou e dominou o homem. Por isso o homem, ele está dizendo aqui, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele já estava no domínio do mundo total. O que ele faz? Ele tem que inverter a profecia. Ele tem que, aliás, realizar a profecia que foi dada por Deus lá no Éden. Da descendência da mulher surgirá um. O que ele faz? Ele toma um corpo na mulher e vem ao mundo. E quando ele vem ao mundo como ser humano, ou melhor, como um ser não nascido de mulher, não nascido da mulher, mas nascido de mulher, ele vem para tomar posse do que era seu. O que? Resgatar o homem. Ele diz aqui,
Olha, versículo de número 11. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então vejam aí, estava no mundo, o mundo não conheceu, aí ele toma forma em uma mulher, vem visivelmente ao mundo, e o mundo ainda assim não reconhece. Que mundo? Pessoas. Tem muitos países que não reconhecem Jesus como pessoa, ou melhor, como o Filho de Deus, como um profeta, como um ser humano normal, todo mundo o reconhece. Mas como profeta, mas como Filho de Deus, o Salvador da humanidade, não quer reconhecer, não reconhece. Aí ele diz aqui, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora o mistério está aqui, versículo de número 12. Mas a todos quantos conheceram, aqueles que creu no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meu querido, o mistério aqui é esse. Se conhecer as obras de Satanás, você precisa ser filho de Deus. Ou melhor, para você conhecer e entender as obras de Deus e as obras que você pratica que é contrária às de Deus, que é as de Satanás, que é que você está praticando, que o ser humano está praticando hoje, você precisa conhecer as obras de Deus. Quando você conhece as obras de Deus, você vai saber que as obras que você está fazendo é de Satanás e não de Deus. E para que isso aconteça, você tem que se tornar filho. Ah, mas espera aí, você está querendo dizer que eu não sou filho de Deus? É exatamente isso. É exatamente o que eu estou querendo dizer. Pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, que se você não se arrependeu, não nasceu de novo, você não é um filho de Deus. Você é o quê? Uma criatura, criada por Ele. Aí ele diz aqui, o 12 ainda. Mas todos aqueles, ou melhor, mas todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, queridos, quando você reconhece que Jesus veio a esse mundo, que Jesus morreu e ressuscitou, e que Jesus fez isso para te dar vida, e passou a seguir a disciplina e a orientação de Jesus, você se tornou filho de Deus. Você é, a partir daí, um filho de Deus. Mas se você anda roubando, se você anda mentindo, se você tem um ministério, uma igreja, e dentro dela você vive vendendo ferro velhos, como prego, martelo, broca ungido, caneta ungida, grão de mantimento, lenço ungido, petróleo ungido, óleo ungido, você anda vendendo tudo isso, você nunca foi um filho de Deus. É chave ungida e ainda pede um estrondoso valor em dinheiro. Querido, você é pior do que um ateu. Com todo respeito a essa gente em suas religiões, eu sou obrigado a fazer essa comparação para você que se diz ser esse tipo de pastor e de apóstolo. Você nunca teve um encontro real com o Filho de Deus. Você teve um encontro com o dinheiro. E tem mais, Deus não opera nada lá em você, lá dentro da sua igreja. Quem opera lá é o espírito do falso profeta, não é Deus. Todo mundo pensa que é Deus, mas não é de Deus ali. Isso não existe para quem nasceu de novo. Você abusa da vontade do povo, da fé do povo, e humilha a existência e a realidade em Cristo Jesus e a palavra de Deus, que é o novo nascimento, que é a vida com Cristo. É o que você faz dentro da igreja. E exalta quem conhece Satanás e seus demônios. É o seu trabalho dentro da sua igreja. É o que você está fazendo hoje. E o povo vai fazer isso, a mesma coisa de chegar no catolicismo romano e fazer o mesmo. Vou comprar essa imagem porque ela me salva, porque ela faz isso, que ela faz isso. Isso é mentiroso, seu padre. Salva ninguém. E você também, seu padre, você também, o pastor, bispo, apóstolo, missionário, são filhos de Deus, coisa nenhuma. Você está nessa prática, vocês não são filhos de Deus, coisa nenhuma. Se eu não estou nessas práticas, estou praticando o que é verdadeiro, eu sou o filho porque recebi e andei. Mas se eu estou fazendo o mesmo, está tudo igual. Tem para onde a gente correr. Não adianta vocês quererem misturar
o evangelho, nós queremos misturar a verdade, que não tem como misturar a verdade com a mentira. Ele diz aqui, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, ou melhor, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aqui, ó. Ele habitou no nosso meio, Ele está no nosso meio, e nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, que nos tornamos filhos quando nascemos de novo e aceitamos a Jesus como Salvador. E quando eu digo aceitar Jesus como Salvador, não é descer lá embaixo, ouvir o apelo do pastor, não é ouvir o apelo do irmão, não é nada disso. Estou dizendo que aceitar Jesus como Salvador, quando você se arrepende dos seus pecados, nasça de novo e vai servir a Cristo por meio do Evangelho. Por isso é que Paulo faz a diferença, revestindo do poder de Deus, para conhecer as obras infrutíferas das trevas e de Satanás e seus demônios. Aí ele diz aqui, ó, João testificou a respeito dele e exclamou: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Não, Jesus é o primeiro, o último, o fim, o alfa, o ômega. Jesus é tudo isso, meu querido. Se você não o recebeu como filho de Deus e como seu Senhor e Salvador, você não tem nada como filho de Deus. Você é uma criatura, porque você não passou pelo processo de um novo nascimento. Você não é filho. Está em prática de pecado? Está nas trevas? Você não é filho de Deus. Por isso eu quero que você abra também aí Mateus, ou Lucas, capítulo de número 11, onde nós estamos mostrando as diferenças entre os demônios e Satanás, o agir dos demônios, e de Satanás e o agir de Deus em nossas vidas. Lucas 11, versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, surdo. Saindo o demônio, o mudo falou. Ou melhor, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns dentre deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Outros, tentando, pedia-lhes um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Como subsistirá o seu reino? E isto porque diz que eu expulso os demônios por Beelzebul. Se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsa vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Então, essa palavra aqui, os fariseus queriam acusar Jesus, estava acusando. Não entendia o milagre. Por que não entendia milagre? Porque não conhecia Deus, não conhecia Jesus, não era filho, não sabia o que fazer diferença entre luz e trevas, o que fazer diferença entre as obras de Deus e as obras do diabo. Eles não sabiam fazer as diferenças, não tinham conhecimento. Vivia cego, e o mundo está cego nas obras de Satanás, faz o que é de Satanás. Isso que você fala para as pessoas na igreja, o anticristo vem, já está aí, você está vendo a situação da globalização, do que está fazendo aí, o sistema domina tudo e tudo está acontecendo em torno disso. Você vai falar para eles dizem o quê? Isso é porque é o fim dos tempos, a Bíblia diz isso, o que não tem nada a ver, não conhece nada não tem entendimento nenhum quando Deus fala sobre as manifestações que antecedem a vinda do anticristo, de uma besta que já reinou por 1260 anos, matando e destruindo a vida de cristãos,
de servos de Deus em toda a terra, milhares e milhares deles sendo mortos por causa do Evangelho. E que virá outra vez. Não sabemos como vai ser o tempo que vai ter. Eu acredito que será bem menor, porque ele vem do controle do anticristo. O anticristo veio para isso. Mas o anticristo entra aí com toda a supremacia por todo o sistema no mundo todo. E ele está fazendo isso através do sistema, o sistema político em todas as áreas, generalizando a fome por toda a terra. E a pessoa está dizendo, é Deus que está mandando. Não é Deus que está mandando, é a rebeldia e a corrupção dos homens. O que Deus está fazendo é só permitir, porque ele tem pressa que o anticristo assente o seu trono logo. Para o anticristo fazer o papel dele e destruir, o anticristo vem para imitar Cristo, né? O ministério de Jesus, segundo a história, durou 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio. O anticristo deve fazer isso. Ele vem na figura de um homem, e quando se fala de anticristo, se fala de Satanás. Então Satanás vem na figura de um homem, toma o corpo de um homem, e este homem está para nascer ainda, não nasceu ainda. Esse homem, ele já casou, de acordo com a Bíblia, não casou nunca, nem vai casar. Por quê? Porque quando Cristo vem ao mundo, Jesus não casou e nem vai casar. Quando esse Cristo veio ao mundo, ele tomou uma forma numa mulher que não era casada ainda, que era virgem. Estão percebendo a realidade? Filha de mulher e de homem, mas não tinha casado ainda. O anticristo, que é Satanás, vai fazer o mesmo, vai tomar um homem que é filho de mulher, de relacionamento sexual entre um homem e mulher. Esse menino vai nascer, Satanás vai tomar conta dele, e ele vai habitar neste homem, para imitar o Filho de Deus. Tudo é para imitar o Filho de Deus. Esse menino já nasceu? Acredito eu que não. É dos judeus? Não dá para saber. Vai tocar em mulher? Não vai, porque o Filho de Deus não tocou em mulher. Você está entendendo? Então, ele vai nascer com esse intuito de que Satanás possua, por isso ele não vai tocar em mulher. Como o Filho de Deus não tocou em mulher, para que o Espírito Santo viesse, veio sobre ele, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. João Batista o batizou. Então, o Filho de Deus se tornou verbo, carne. Satanás vem. Satanás não se torna carne, ele materializa no homem, ele fica ali, ele entra no homem e fica ali, nessa pessoa que vai nascer ainda. Não é esses caras que não tem ninguém aí que é anticristo. No que diz respeito, o diabo, tem nada disso, o que Paulo disse em Tessalonicenses, o que Daniel disse no seu livro, não tem nada disso aí, tem nada disso aí. Ele vai vir. E essas coisas que estão acontecendo, tribulação, guerra, desolação, que Jesus falou, tudo isso é por causa da rebeldia do homem. A corrupção política e religiosa. Lembre-se que eu estou falando faz o tempo todo que eu prego, eu digo isso. Religião e política andam juntos, nas mãos de Satanás, para matar, roubar e destruir. É a função delas, por Satanás. Então, o que você está vendo aí, fome, tudo isso é promovida pela corrupção dos homens, a corrupção política. A chuva caindo é a corrupção política e a corrupção dos homens, da religião, de tudo isso, introduzida por Satanás na vida dos homens. É isso que está acontecendo na terra hoje. O que os homens fazem para contribuir com a chuva assim? Desmata as florestas, acaba com tudo. E a tendência é acabar com tudo. As geleiras vão para onde? Para as águas e vira água. E você vai ver Copacabana se afundar no mar, você vai ver as praias do Brasil, a maioria acabando no mar. A Bíblia diz que o homem vai bramir, o homem vai gritar, vai gemer com o bramido do mar, que vai acontecer. Logo, logo você verá isso. Você vai caminhando para isso. Você está caminhando para isso. Por quê? Porque a corrupção dos homens fazem isso. As madeiras aqui no Brasil, que eles desmatam da nossa floresta, você já sabe como é. Mas a boa vai lá para fora. O que é bom vai tudo lá para fora.
Não adianta, queridos, querer enganar quem conhece a Bíblia. A corrupção está generalizada. Virou uma infecção que generalizou e está matando todos os órgãos vitais da nossa terra. E quando a infecção toma esse sentido no corpo humano, dificilmente acha um antibiótico para combater, né? Ela vai matar. Então, dificilmente vai achar um antídoto para esse veneno, para acabar com esse vírus que está acabando com o nosso planeta. Por quê? Porque a corrupção dos homens generalizou. E todos os dois órgãos principais, que é a religião e a política, é que está matando. E vai matar através da fome, através de tudo que nós estamos vendo aí. Então, por falta de quê? De conhecimento de Deus. E aqui o que eles queriam fazer era isso, por falta de conhecimento de Deus. E o espírito imundo, já usando a boca deles, dizia, fala para ele isso. E eles, para não perder a sua credibilidade, de enganar o povo, de mentir para o povo, de iludir o povo. Por que está dentro da igreja hoje, os políticos conhecerem a verdade me libertará? Por quê? Para iludir o povo dizer, olha, primeiro amor, presidente, meu mito, é isso que o povo quer, meu paizão, é isso que o povo quer. Ser enganado, bando de babaca, tudo enganado. E a tendência piora ainda, continuar. Vai piorar, muito, mas muito mesmo. Aí ele diz aqui, ó, você está dizendo que eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios? Por quem vos expulsam os vossos filhos, então? Por quem vocês expulsam os vossos filhos, então? Eles, pois, serão os vossos juízos. Então, os filhos vai ser o juízo dos pais. Vai ajuizar os pais. E é o que está acontecendo, queridos. Os pais não têm mais exemplo para dar para os filhos. O filho vai dizer, eu estou nas drogas porque você também foi um, pai. Eu estou fazendo isso porque você também foi assim, pai. É juízo. Casa caída, casa no deserto, casa na areia. Não tem saída. E os demônios deitando e rolando, como diz o mundo aí fora. Ele diz aqui, ó. Mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Ou melhor, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegar do reino dos céus. Era isso que eles não queriam, queridos. Sabe que você não escuta a minha pregação, o canal Comunidade Betel, e não escreve no canal? Você não quer ver o reino de Deus chegar em sua vida. Porque você sabe que para entrar nele tem que se apoderar dele pela força. Então você prefere que eu chegasse aqui e dissesse para você, Jesus te cura, Jesus te cura. Eu vou te prometer uma coisa que Jesus não fez? Não vai fazer? Mas por que Jesus não vai fazer? Não vai fazer porque você não se arrepende. Porque você não acredita nele. Você não quer mudança. Você quer que ele te faça uma cura para você fazer igual os fariseus, os leprosos? Você sair dizendo que foi a igreja que curou, você sair dizendo que foi o apóstolo que curou, que foi o bispo que curou, que foi o vendedor que está lá na igreja, que é apóstolo hoje, bispo, missionário, pastor, tudo vendedor, tudo comerciante, vai dizer que eles curou. Ele não vai curar não, queridos. Quando ele vê que você vai glorificar ele, é diferente, ele faz pelas suas mãos. Aí ele diz aqui, mas, o 21, quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vence, tira a lisa da armadura em quem confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Olha aqui, ó. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Vamos ver aqui, dá uma olhadinha aqui para você ver. É Isaías 53, dá uma olhada, você viu um negócio aqui? Interessantíssimo. Isaías 53. Jesus dizendo aqui. Ele diz aqui no versículo de número... deixa eu me achar aqui. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Eu vou ler o versículo de número
11. Ele virá o trabalho da sua mão, da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Aqui está. Você vai conhecer o Filho de Deus? Você vai saber o que é as obras dele? Você está sabendo o que é as obras dele? Então por isso que eu digo, apóstolo, o que você faz é maligno. Porque eu conheço as obras do meu Senhor. Suas chaves vendidas, seus negócios vendidos, seu petróleo vendido, tudo que você tem vendido é maligno, cara. Conheço as obras do meu Senhor. Sei que é justa e verdadeira, mas o que você está fazendo é carnal. É obras das trevas. Não adianta, você fala o que você quiser. É realmente isso. Vender, comercializar dentro da igreja é ser obra carnal, obra das trevas. Aí ele diz aqui, ó, versículo de número 12: pelo que lhes darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado como transgressor, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pela transgressão, ou melhor, e pelos transgressores intercedeu. Aqui está. Levou todo o nosso pecado, que nos arrependemos, e por aquilo que nós era transgressor, ele intercedeu e nós recebemos livramento. Quem é esse? O Filho de Deus. Por isso que eles diziam aqui, ó, Jesus está dizendo aqui, ó, ele diz aqui, versículo de número 22, mas sobrevindo um outro mais valente do que ele, vencendo. Então Satanás veio com toda a audácia, com toda a coragem, com toda a determinação, porque o homem deu direito, e ele começou matando, roubando, dizendo, está matando, roubando, dizendo, Cristo veio com todo o poder, sendo ele o primeiro, como diz João Batista, e sendo ele o segundo, veio e passa por cima das obras de Satanás, e nos deu esse direito de vencer a Satanás e seus demônios. Aí ele diz aqui, ó, no versículo de número 23, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Se você é apenas um vendedor, apóstolo, um comerciante, missionário, se você é apenas um vendedor de programa de televisão e um pedidor de dinheiro para pagar as suas televisões, você é apenas um comerciante. Você nunca pode dizer como filho de Deus. Você é um comerciante, você é um negociante da fé, você é um vendido. Você tem uma casa espiritual feita na areia, meu rapaz. E tudo que você edifica com as pessoas, edifica na areia. Quem domina sobre você é esse aqui, ó, Beelzebul, que eles queriam que tivesse com Jesus. Aqui está ele, ó. É esse que está aí com você. Você não tem nada não adianta você achar que você não tem nada de Cristo. O que você tem de Cristo é a Bíblia para falar dela transgredindo, e o povo vendido ao pecado e sem conhecimento aceita tudo isso. No versículo número 24, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, então diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada, e então vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, o último estado desse homem pior do que o primeiro. Então, meu querido, isso aqui requer muita atenção de nós. E eu vou te falar sobre esses espíritos imundos que saem do corpo da pessoa, volta para o corpo da pessoa novamente. Entre eles tem o gadareno, e tem muitos hoje por aí, pombagiras, trancas-ruas, exus, mais de 11 mil tipos de enxus, mais de 11.100 e poucos
11.150, não sei quantos, 112 tipos de enxus que está por aí possuindo as pessoas. Se existe sim. Já falei com alguns quando andava com ele. O marinheiro, né, o Zé Pilintra e tantos outros aí que andam matando, roubando e destruindo. Por isso é que você tem mais acesso aos demônios do que aos anjos. Os anjos estão na glória. Então, quando nós falamos de anjo e falamos de demônios, precisamos ter muito cuidado, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, as pessoas veem anjo em todo lugar, mas que anjo que você viu? De Deus? Quem foi? Aí aqui está. Nós saberemos sobre tudo isso, tem que você conheça as obras das trevas de Satanás, para saber se defender contra ele, saber quem é os homens hoje, que são liberados por eles, que são usados por ele dentro das religiões, em todos os sentidos, para você fugir deles e edificar sua casa na rocha e não na areia. Satanás está com seu reino dividido? Se você está com seu ministério dividido, se você está com seu ministério na areia, você não vai subsistir. Logo, logo vai se desmoronar. Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, Tu dizes que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos saber quem são teus filhos. Somos filhos de Deus? Queremos compreender e queremos entender quem são os teus filhos e quem nós somos. Somos mesmo teus filhos? Então precisamos saber que pelos frutos conhecereis. Então está aí os frutos na igreja hoje, está aí os frutos na religião hoje. Comprova e testifica que não são filhos de Deus. Deus Santo, dá-nos a conhecer o Teu nome, o Teu reino, as Tuas obras, o Teu agir, a Tua vontade, o Teu querer. Nos ajuda, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê poder, nos dê autoridade. E usa as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, Pai. Tem misericórdia da juventude, Pai. Tem misericórdia, meu Deus, nas escolas, os professores, alunos, nas faculdades, no trabalho, na empresa, Pai. Tanto sofrimento, tanta corrupção nos hospitais, aqueles que estão no leito de dor, já com a infecção generalizada. Tenha misericórdia, Pai, da saúde, da livramento, meu Deus. Alcança, meu Deus, a minha irmã que está lá no hospital em estado de, meu Deus, meu Pai, irreversível pela medicina, mas Tu pode todas as coisas. Ó Deus, dá livramento. E quantas pessoas não estão assim? Tu és o Deus Todo-Poderoso e ela é Tua. Ó Deus, tenha misericórdia. Nos usa em Tuas mãos. Salva o meu irmão, a minha irmã que está em cima do muro. Tira dessas, meu Deus, meu Pai, comodismo, dessa destruição, desse engano. Tira dessa Babilônia e traz para o Teu reino, Pai. Abençoa, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aquele irmão sincero, aquele missionário sincero que está pelo mundo afora, pregando o Teu Evangelho. Nós Te agradecemos por tudo. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelos que estão inscritos nesse canal. Que Tu os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.